Muito bem, meu amigo, minha amiga. Estamos aí de volta no Sabadaço. Boa noite para você. Paz seja convosco. E para começarmos o nosso podcast de hoje, que é uma galera diferenciada, vocês vão saber por quê. Eu vou convidar o pastor Luciano Serenato, que vai estar trazendo um momento de fé, de oração agora no nosso programa. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai, antes de mais nada, pela Tua presença, por sermos Teus filhos. Louvamos-te por essa oportunidade e pedimos a Tua direção, porque Tu mesmo, Pai, disseste que sem a Tua presença, sem Ti, nada somos, nada podemos fazer. Possamos entregar, Pai, queremos entregar esse programa nas Tuas mãos e que Tu nos abençoe, para que sejamos canais, instrumentos Teus, para abençoarmos vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós também nas nossas participações, que todas as nossas palavras venham vir diretamente do céu para edificar primeiramente nossas vidas e as vidas de tantos quantos estarão assistindo esse programa. Abençoa-nos na direção, abençoa o Graciano na condução e a cada um de nós. Dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém! E hoje eu tenho 3 convidados especiais. Primeiro, trouxemos aqui, ele é radialista, ele é teólogo, é pastor e também ele cuida de uma página na internet. Estou falando do pastor Luciano Serenato. Seja bem-vindo. Ele vai estar falando já sobre ele, tá? E vou apresentar mais 2 aqui e já a gente vem com o Luciano. Eu tô com ele aqui do meu lado, é o Lino Andrade. Ele é um cantor gospel soul. Ele parece muito com o Marlon Santana, né? Sei porque o Marlon, tô de olho em você não veio ainda no podcast. E tô também com a Carla Coach. Ela tem um ministério infantil com as crianças no trabalho gospel, trabalho da igreja. Mas agora, gente, sem mais delonga, eu quero falar aqui um pouquinho aqui de um amigo que está chegando junto conosco aqui. O Fernando me passou aqui. Antes de vocês entrarem no detalhe, eu quero falar do nosso patrocinador hoje aqui, que é Sun Vision, tá? Então, vamos apresentar aqui um pouco do que eles fazem e como o hashtag NetLight Promo vai trazer até loja virtual de graça para você. Preste atenção. Nós da Sun Vision tiramos sua ideia do papel e tornamos realidade. Que tal uma loja virtual e-commerce? Sun Vision é futuro, você terá grandes oportunidades com uma loja virtual. Deixe-nos usar a tecnologia a seu favor. Utilizando o cupom de desconto, olha só, hashtag NetLight Promo. A loja sai de graça. Tem que os devidos caminhos você utilizar, tá bom? Quer vender pela internet com sua própria loja virtual? Nossa equipe Sun Vision desenvolve toda a loja para você. Sun Vision tem uma equipe de criação, design com foco em te fazer vender mais. Nossos recursos: cadastro de produtos ilimitados, gestão de pedidos, cálculo de frete automatizado, sites e muito mais. Somos especialistas digitais com foco em resultados. Segurança e confiabilidade. É só contar com a Sun Vision. É só acessar e contratar. Entra lá, www.loja.sunvision.com.br ou hashtag NetLight Promo. Com certeza você vai encontrar o melhor. Muito bem, gente, agora nós vamos conhecer um pouquinho nosso convidado ilustre. É difícil a agenda com ele, mas conseguimos, né? Eu queria saber um pouquinho, quem é Luciano Serenato? Como a vida do Luciano Serenato chegou a esse ministério? Eu sei que você trabalhou muito tempo como radialista, é teólogo formado, tem uma página na internet. Fala um pouquinho do Luciano Serenato para os nossos diletos podcastenses. Caramba, hoje eu tô. Sou Graciano Caseiro,
desde o ventre da minha mamãe, hein? Boa noite, Graciano. É um prazer estar aqui. Boa noite, Lino. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite, de verdade. É um prazer estar fazendo parte desse projeto aqui. Que Deus venha estar abençoando cada um de nós e você na condução com sua equipe, na condução desse programa. Como o Graciano já adiantou, né, eu sou pastor desde 2009, né, fui formado em 2008, assumi uma igreja em 2009, pastorei durante 10 anos. Hoje eu não estou pastoreando diretamente, estou como auxiliar da Igreja Batista Central do Correia, lá em Guaratiba. Também fui radialista, né, nos tempos áureos aí das rádios aqui, principalmente na Zona Oeste. Muita saudade daquele tempo. Tem uma página também no Facebook, né, que, assim, de forma surpreendente, a gente conseguiu está conseguindo um número muito, muito bacana. Hoje a gente tem cerca de 11 mil pessoas nessa página, a página Guaratiba News Oficial. Quem quiser entrar lá, só Guaratiba News Oficial. A gente não se... É claro que é em Guaratiba, porque eu sou morador de Guaratiba, mas a gente fala de toda a Zona Oeste, divulgando eventos, empresas, fazendo a parte social, enfim, a gente participa de algumas campanhas de arrecadação de alimentos, a gente tem ajudado bastante e tem tido um retorno bem interessante, graças a Deus. Só quero enfatizar que assim, a gente começou de uma forma bem despretensiosa, assim, né? E aí de boca a boca, um falando para o outro, e hoje a gente tem quase 11.500 pessoas, né? E a gente tem outros planos aí para expandir mais essa ideia também de ação social, de interação com os moradores também, principalmente aqui da Zona Oeste. Então é um prazer estar aqui. Luciano, eu queria saber o seguinte, você sempre faz live. Qual o objetivo dessas lives que você faz? Graciano, gente, eu gosto muito de rede social. Gosto muito mesmo. Eu acho que as redes sociais, elas são, se bem usadas, elas são uma ferramenta que a gente tem, falando do nosso meio, de divulgação do Evangelho, né? De proclamação do nome de Jesus. É claro que as pessoas usam redes sociais para outros fins, né? E eu uso muito. Quem me segue, se você não me segue ainda, me segue. É só buscar Luciano Serenado lá, você vai achar. Só tem eu, não tem outro Luciano Serenado. Já pesquisei, não tem outro. Então você vai me achar. Então, assim, eu gosto muito de conteúdo, né? E de colocar. E a live surgiu desse projeto. E a gente está esse ano todo... A gente começou em janeiro, toda sexta-feira, toda sexta-feira, às 20 horas, a gente tem uma live sempre com convidado e sempre com tema relevante, biblicamente falando. Principalmente biblicamente falando. A ideia é divulgar o nome de Cristo Jesus, é proclamar, anunciar o nome de Jesus. Não tem outro objetivo senão esse. E tem sido uma ferramenta muito importante. Por enquanto ainda a gente só está fazendo pelo Facebook, mas a ideia é fazer uma transmissão simultânea. Facebook, Instagram e YouTube, de uma vez só, e colocar nas 3 plataformas a nossa live toda sexta-feira. A ideia é essa, proclamar o nome de Jesus, sempre. Legal. Bem, eu tenho também aqui convidado aqui, né, o Lino Andrade. Ele é um cantor evangélico, é um cantor que segue um segmento e nós vamos saber por quê, né, do gospel soul, talvez pela voz arrojada, pelo sangue de Jesus. Você está vendo? Ele parece muito, mas não é com Álvaro Tito. É com o Marlon Santen, que era cat singer, foi Grupo Álamo, Marlon Santen, ok? Fala um pouquinho aí, meu amigo, para os nossos ouvintes saberem um pouquinho quem é Lino Andrade. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite, cumprimentar também os nossos amigos aqui que estão permeando essa mesa, a cantora Carla, o pastor, né, Luciano, e meu amigo aqui, passei a conhecer hoje, e assim, para mim é um prazer estar aqui, falando sobre a nossa carreira, sobre os nossos projetos, tudo que temos feito através do Evangelho. E assim, eu nasci num lar cristão e por muito tempo eu fazia parte do grupo infantil, automaticamente depois do grupo de adolescentes na época, e sempre gostei de música, a música hoje chamada de gospel, mas a música evangélica em si sempre esteve comigo, entendeu? E num certo momento da minha vida eu passei a tocar na igreja, porque meu primo era o baterista e ele teve que sair para fazer parte da área militar. E aí automaticamente foi meio que de paraquedas, e aí eu tive que passar a estudar, e aí fizemos parte de uma orquestra
que a família toda somos a família de um músico, né? Meu irmão que toca sax, tem outro que toca trompete, eu fazia batera, tinha mais outros Qual é primos. essa orquestra? A orquestra é Mensageiro do Louvor. E fazíamos projetos também com a orquestra Antares Jazz Big Band. Inclusive fizemos um trabalho com a falecida Elza Soares, que partiu essa semana. Fizemos um trabalho com ela lá no Circo Voador, entendeu? Um projeto muito legal que fazia parte do Viva Favela, ligado às comunidades. E aí, e essa nossa história dentro da música, aí, não praticamente o soul, gosto muito do soul porque eu sou um fã venerado assim, do Álvaro Tito, gosto muito da voz. Ele é um cara que assim, dá assim, aquele segmento para quem gosta de cantar, porque na realidade é sequência de criar, né? Aí, de criar. De pegar Sim. uma palavra e com aquela palavra você acaba fazendo um som fantástico, com né? certeza, porque Álvaro é assim. A linha vamos dizer assim, a linha de raciocínio dentro da música que vem dentro do estilo de Stevie Wonder. Então, assim, ele pegou essa linha e automaticamente a gente segue porque não tem para onde correr. Quem gosta de música e pega essa linha e a gente parte pro soul e a gente vai fazendo o que dá aí, entendeu? Mas é um prazer estar aqui. Para mim é maravilhoso estar fazendo parte desse podcast com vocês aqui nesta noite. Amém? E você, depois nós vamos saber, você faz parte da Anunciate Produções, né? Já a gente vai saber. Tá curioso, né? Guarda um pouquinho. Vou chamar ela que tem um ministério não só infantil, mas tem como cantora gospel, Carla Colt. Ela gosta muito do pop também. Então, ela vai falar um pouquinho dela aqui, como surgiu no mercado fonográfico, no mercado da música, da mídia digital. Então, tudo fica com você. Fica à vontade. Olá, pessoal. Boa noite. Feliz de estar aqui com todos vocês. Estou muito alegre, muito prazer estar aqui com vocês. Bem, eu sou Carla Colt, como ele já falou, e eu sou coração de poeta e alma de guerreira. A forma que o Senhor quiser nos usar, estamos aqui para ser usados. Como Davi, como Débora, como Esther, o importante é ser usado, não importa a forma. Como Radassa na vida? Como Deus quiser, estamos aqui para sermos usados. Não é verdade? Que Deus nos use. Bem, eu canto, eu sou cantora, tá aqui o pessoal. Às vezes a gente fala e muita gente não acredita. A gente aqui é a carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil, tá? Carteira de cantora, sou cantora, compositora. Sou cantora, compositora. Também faço trabalho de apresentação. Vou dar um exemplo assim, para vocês. Fiz trabalho para algumas lojas, algumas empresas, como por exemplo... Olá, pessoal, estamos aqui com um podcast Graciano Caseiro, você não pode perder. Beijo! Isso aqui é só uma palhinha do que a gente faz, tá bom? Pregamos um pouquinho também. A produção não me passou esses detalhes, não, mas tudo bem. Foi surpresa. Depois eu puxo a orelha. Foi surpresa. Surpresa. Tá bom. Pregamos um pouquinho também para toda a família. Depois eu converso com o Fernando Luciano. Em off. Pregamos também para toda a família. Também. Mas tem muito mais coisa, a gente vai estar conversando, vou estar falando com todos vocês. Beleza. Bem, gente, o tema de hoje, né, é marketing de influência avançado pelas igrejas e influenciadores digitais nas plataformas digitais dos eventos dos cantores cristãos, tanto pregadores como cantores. E eu vou trazer um pouquinho sobre... diluir um pouquinho, né, um resumozinho. Marketing de influência avançado pelas igrejas aprende como você pode criar sua estratégia. O marketing permite difundir informações em uma comunicação mais próxima com o público, mesmo muito associado à venda e ao desejo de consumo. As estratégias também podem ser usadas para atingir outros objetivos: evangelização, praças públicas, trio elétrico. Nos casos do marketing para as igrejas, o intuito é atrair fiéis. O que vocês acham? A sua função como um pastor e através da sua influência nas mídias digitais, você utiliza muito a sua estratégia para atrair fiéis? Como que você agiria? Como eu falei no início, é uma ferramenta. Eu entendo que todo marketing, né, principalmente no que a gente vive hoje, tem que ser usado como uma ferramenta pelas igrejas, já que a gente está falando
dessa realidade. Um fato interessante é que é inevitável a gente falar desse momento de pandemia, mas isso trouxe algo positivo, se a gente for perceber. Sim. Em relação à transmissão das igrejas, não sei se os irmãos têm a mesma ideia que a minha, a mesma percepção. Antes, poucas igrejas faziam lives. Sim. Faziam transmissão. Geralmente eram as grandes igrejas que faziam, né? Sim, as igrejas que são impérios, elas faziam. A maioria não utilizava o seu próprio smartphone ou celular para fazer. Não utilizavam. Agora, por causa dessa situação... E é impressionante. No domingo retrasado, eu não fui à igreja, minha família, nós não fomos, porque a gente estava com Covid, pegou a família toda, ficou tranquilo, essa variante tranquila aí, né? A gente pegou tranquilo. E a gente não foi na igreja. E aí, à noite, eu fiquei assistindo os cultos. O culto da minha igreja começa às 18 horas. Então, deu tempo de ver todos os cultos. É impressionante. Quase todas as igrejas fazem a transmissão hoje. Sim, é verdade. Então, isso foi algo positivo. E é interessante também que as igrejas que fazem, elas estão aprimorando. Eu tiro pela minha lá. A gente começou a fazer antes até da pandemia. A gente começou a fazer, eu tô lá há 4 anos, e a gente começou a implantar, assim, de forma bem modesta, com um celularzinho, colocava lá num tripé, comprava um tripé, começou a fazer. E é interessante como que a gente teve uma resposta, assim, imediata. Num domingo a gente fazia a live e tinha um alcance de 200 pessoas. O que é uma coisa, pode ser pequena se a gente for olhar no macro, assim, mas é um número muito interessante. As atuais situações sim. E pelo que a maioria das igrejas não faziam. Exato. É uma ótima início, né? E aí... Porque na realidade, desculpa interromper, mas na realidade, o que acontece? Quando você coloca que tem 200 pessoas, na realidade se mede a quantidade de dispositivos. Sim, exatamente. E aí não são só 200 pessoas. Não tem nem como né? calcular. É isso aí. Não tem porque como na realidade, calcular, o meu pastor, porque também está tendo live lá, então o que acontece? Eles falam da seguinte forma, constatamos que tem 1.700 dispositivos ligados. Sim. E aí você pode colocar, porque normalmente se tem um dispositivo, automaticamente se ficou em casa, por exemplo, você ficou em casa, você, sua esposa, seu filho, já são 3 pessoas. E também você pode jogar na TV. Exatamente. Isso aí. Na TV, que aí vai ter várias pessoas assistindo. Automaticamente, se for uma família grande, se for uma família grande, automaticamente o que vai acontecer? Você já pode calcular aí no mínimo 200 dispositivos, no mínimo 400 pessoas. E é um número muito considerável. Então, a gente começou assim, né? Em todas as igrejas. E aí a gente começa a perceber o que hoje a gente pode melhorar. Sim. E aí, ao invés de ser só um celular, vamos comprar uma câmera melhor. Isso aí. Vamos fazer o som, né, meio precário. Sim. Vamos comprar um programa de transmissão. E aí a igreja começa a investir. Vamos direcionar alguém para ficar justamente cuidando dessa lá na igreja foi exatamente o que você tocou agora. A gente começou de forma... Eu mesmo que começava, eu não tenho tanta experiência, comecei... Aí o pastor começou a ver que a coisa começou a crescer e aí começou a direcionar. Olha, a gente tem um ministério agora audiovisual, só para mexer com isso. E assim, é incrível... A parte da mídia da igreja, né? Incrível a resposta que a gente tem. A gente alcança vários estados do Brasil. No Facebook a gente tem como ver, né, o alcance, e aí lá você aparece os estados que foram alcançados. Até fora do Brasil. A gente chegou no Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Portugal, e assim, numa transmissão meio que despretensiosa. Eu já fiz uma live lá em Bangu, que estava lá, assim, a igreja diretamente direcionada para como se fosse uma filial na Alemanha. E aí, além da igreja na Alemanha, diretamente ao vivo assistindo a live, ainda tinha outras igrejas que participavam daquele, entendeu? E outros membros que, por exemplo, tem membros da igreja que estão trabalhando nos Estados Unidos, ou então foram para Portugal para morar, mas continuam coligados à igreja, aquela coisa de não perder aquele contato com a igreja, pelo amor de muito tempo se fazer parte daquele ministério. Então as pessoas lembro, poxa, hoje tem a live, o culto da igreja lá, a igreja batista lá do Central do Correia vai começar agora. Aí já entra e já interessante, isso, muito bom. É interessante esse assunto porque minha esposa, a pastora Rita, ela entra lá em algumas igrejas lá de Portugal, de outros lugares, e ela acompanha missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, ao qual nós pertencemos. E ela fala comigo, ela está para fazer agora um trabalho com esses missionários lá de fora, para que as pessoas possam conhecer as experiências que eles estão passando para vários segmentos, através da internet também. Então, eu perguntaria novamente a vocês, está sendo bom mídia digital atualmente no ministério de vocês? Está sendo bom? Fala um pouquinho, Carla. Eu sou da Igreja Batista Atitude.
Então, a mídia da Igreja Batista é muito grande. Sim, sim. Então, assim, nós temos acompanhado que as pessoas antigamente tinham um certo preconceito. E isso tem acabado com esse aumento. Muitas pessoas têm sido salvas, muitos milagres acontecendo. As pessoas estão perdendo essa repulsa, esse preconceito está diminuindo. Então, a tendência é só aumentar. Eu super apoio, mas ainda encontro pessoas que são contra. Ainda existem aquelas pessoas que acham que não, que tem que fazer só o trabalho formiguinha. Né? Eu faço o trabalho com as crianças quando eu explico para eles o seguinte, eu faço uma pecinha de teatro e eu ensino para eles que existem duas formas de pescaria. Existe com a vara, onde você fala da palavra de Deus, e existe o trabalho com a rede. Quando você fala, você ganha, sim, as pessoas para Jesus, mas quando você usa a rede, você pega quantidade maior. Um cardume. Isso. Então, as redes sociais, a mídia, ela te dá esse poder. E você não tem tanto trabalho, você não precisa sair da sua casa, não precisa fazer muita coisa. Eu faço algumas lives, passo poucas lives, às vezes sou convidado para fazer algumas lives. Fui convidado para um trabalho infantil, uma live em São Paulo. E eu super apoio. Mas a gente respeita também quem é contra. Tem igrejas que ainda tem pastores que ainda são um pouco... Né? A gente vai encontrar a todo momento pessoas com... Na realidade, desculpa te interromper, mas na realidade, o que acontece? A live da igreja, ela está sendo até a um certo ponto agindo de sabedoria, não é verdade? Porque tem aquele pessoal que, infelizmente, não pode estar na igreja. De repente, aquela galera já está sendo considerada como uma pessoa de risco, que tem uma certa idade, entendeu? E aí o que acontece? Ele evita de estar na parte da igreja, e de repente não quer colocar máscara, ou mesmo estando de máscara e tomando todos os cuidados, ele corre o risco de repente, contrair essa doença. E aí o que acontece? Dentro do conforto do seu lar, ele passa a acompanhar, às vezes a pessoa está na correria do tempo, tem gente que, assim, periodicamente e como se diz, da mesma forma que a pessoa ia na igreja com aquela tradição de estar sempre nos cultos, a pessoa passa a ter essa responsabilidade e essa tradição com a live. Você só não pode abrir mão do seu compromisso presencial, que as pessoas às vezes confundem. Nós temos, porque não pode ser, existem dois extremos, né? Sim. Eu só fico em casa, ou eu só fico em casa, ou eu só vou para a igreja. Então você tem que ter um equilíbrio. Sim, eu estou dizendo da pessoa que não pode. Por exemplo, eu não vou falar assim, por exemplo, eu, graças a Deus, gozando de uma boa saúde, eu não vou falar assim no domingo, eu não vou pro culto hoje porque eu quero assistir a live, não. Primeiro lugar, porque eu faço parte do coral da igreja. Então, automaticamente, o que eu sei? Depois que eu chego da escola dominical, eu faço qualquer tipo de situação, qualquer tipo de atividade, e aí quando chega às 2h da tarde, eu já começo a me preparar para estar no ensaio do coral às 4 da tarde, porque aí o ensaio já começa, já direto. que já é um culto. O ensaio do coral da minha igreja, a maestrina sempre ressalta isso, que já é um culto, porque a gente, antes de começar o ensaio, tem uma oração, lê a palavra, e aí depois começa as vozes, fazemos exercícios de aquecimento de vozes, mas assim, já é um pré-culto para quando o culto começa, automaticamente, é aquele culto maravilhoso, como tem sempre sido. Por quê? Porque já é uma pré-preparação. Então, eu, particularmente, não posso. Por exemplo, existem pessoas que têm uma certa idade no coral, mas também não abrem mão de estar presencialmente por causa, assim, da responsabilidade de estar na igreja, né? E também da responsabilidade... Porque eu ia falar, será que realmente não podem? Porque às vezes a pessoa perde o equilíbrio e vão para o extremo. Não, vou ficar só em casa porque tem culto online. E tem pessoas que não, eu sou totalmente contra, é só presencial. E aí perdem muitas das vezes serem abençoados até... Sim, mas eu cheguei à conclusão, cultos, assim, claro. eu cheguei a uma conclusão muito interessante, o que vocês estão conversando. Quando a gente começou a transmitir, tinha esse temor de a gente vai fazer o culto, vai ter gente que não vai querer vir na igreja e vai ficar em casa assistindo. E a gente deixou rolar. A conclusão que, pelo menos na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente tirou. Quem assiste os cultos na live, em casa, são os mesmos que vão na igreja. E quando assistem, são quando eles não podem ir na igreja. Sim, é verdade. Porque quem não vai na igreja não assiste live. Não, e não assiste. Não, porque já não tem essa responsabilidade. Aquele irmão que não assiste, lá a gente faz... Eu faço as duas coisas, eu gosto das duas coisas. A gente faz a escola dominical também, a live da escola dominical. Então, e a gente sabe, todo mundo aqui da igreja sabe, tem crente que não gosta de escola dominical. Sim. E esse crente que não gosta de escola dominical, ele não assiste a live da escola dominical. Tá entendendo? Então, assim, a gente... É o mesmo que não está no culto
Por exemplo, não existe aquela pessoa que fala assim, eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu vou ficar na live. Se ele já não tem essa intenção de ir no culto, ele não vai para a live. Não vai mesmo. Vai fazer uma outra coisa. Sim, isso aí é exatamente isso. Já foi embora. Não mudou nada. Nesse ponto não mudou nada. Mas o apaixonado, ele assiste todas as lives, assiste todos os cultos, ele está cada vez mais. Culto presencialmente, quando chega em casa, quer assistir a live também, eu faço isso. O que acontece comigo, particularmente, por exemplo, às vezes domingo que eu tenho que trabalhar, que eu lembro que tá na hora do culto, eu falo, cara, o coral vai cantar daqui a pouco. Tem aquela, sabe, me dá aquela tristeza, porque, podia estar na igreja, porque eu gosto disso, é a minha vida, entendeu? Assim, eu amo estar louvando a Deus, estar na comunhão dos irmãos. E aí, quando chega esse horário que eu tenho que estar trabalhando, meu Deus, e agora vai começar o culto. Eu lembro que quando a gente chega no culto, que antes de começar o culto, entra o relógio lá, a contagem regressiva, né? Aí começa o culto, aí entra automaticamente a live da igreja, que é no YouTube, e depois já vem o culto em si. Muito bem, olha só. O Lino falou perfeito, mas qual a sua igreja, Lino? Detalhe, né? Eu sou da Assembleia de Deus em Campo Grande, aqui do pastor Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia. Aline Malafaia estudou com a minha esposa. Amém. É advogada, né, ela? Sim. Isso, então. Me diz uma coisa. Nós temos uma música que nós vamos ouvir que se chama Tenho Paz. Nós vamos ouvir um trechinho do cantor Lino Andrade, Tenho Paz. Vitória para mim, eu tenho paz na minha vida. Jesus entrou e trouxe a saída. Amor assim não tem igual. É de Jesus, sou desse gesto especial. Muito bem. Lino, me diz uma coisa. Tenho Paz. Como é que surgiu essa música? É sua? É de alguém? Sim, é muito interessante que eu tenho um amigo, são amigos, né? Tem um amigo Fernando e o Robson também, que é compositor. Certo. E aí estávamos conversando, assim, coisas da Bíblia, falando sobre a palavra de Deus na casa desse meu amigo Robson. E aí, de repente, eu olhei assim na janela e aí estava ventando, eu prestei atenção assim nas folhas, assim, aí eu falei, caramba, que paz aqui esse ambiente, né? O ambiente da casa dele, assim, Ele não conhece não conhece o Rio da Prata. Lá é paz. Aí, muito bom, né? Aí eu falei, caramba, que paz. Aí ele pegou, os dois tocam violão. Aí o Robinho tava com violão, intimamente, o Robinho, e ele falou assim, Robinho, vamos... Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, legal, dá uma nota aí. Aí ele foi, deu uma nota, aí eu... Quando vejo as folhas balançar... Aí ele, caramba, gostei desse tema aí, vamos fazer uma música. Legal, Álvaro Tito tá aqui no podcast? Tá aqui? Ô, Álvaro, eu tô tentando trazer você. Tá sem tempo, mas eu acho que você já veio. Sou fã. Não adianta. Não tem pra onde... Quinta-feira eu estava mudando um pouco de assunto, quinta-feira eu estava em Ubatuba, e aí conversando com um amigo lá na praia, não sei o que, ele estava falando sobre música, aí ele falou, não, gosto de Álvaro Tito, aí o irmão dele gosta de Senhor, caminhada, né? Se há perigo de queda ou revés. Aí eu falei, poxa, muito boa essa música, mas aí assim, eu gosto também de... Mas aí eu falei pra ele, quando às vezes acontece nas igrejas, às vezes eu vou louvar com música do meu CD, mas as pessoas pedem, não, canta pelo sangue de Jesus, canta pelo sangue de Jesus. Pastor Alex Soares, lá da nossa congregação aqui em Milho dos Vales, sempre quando eu vou lá, inclusive no dia que ele me conheceu, foi numa consagração, e aí eu ia cantar com playback, mas na consagração tinha uma galera, uma banda fera. Eu falei, não vou cantar de playback, não. Vou tocar com esses caras. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, dá pra gente fazer um ao vivo aí? Aí eu fiquei, não, você fica tal. Eu falei, dá Ré maior, que eu gosto de cantar a música do Álvaro Tito, tá? Enfim, fizemos pelo sangue de Jesus, pastor Alex, tá, rapaz, você vai lá na minha igreja, mas você tem que cantar essa música. Então, assim, é muito... já é de costume mesmo, a gente já se identifica. E voltando à história da música, aí começamos a falar, eu falando sobre as folhas, que tava aquela paz ali naquele momento, entre amigos ali, e aí ele fez um trecho, aí começou a tocar, não sei o que, aí surgiu a música Tenho Paz. Legal. Bem, gente, eu quero também indicar para você um DVD, eu vi no cinema,
e vi em casa também. Você acredita? Olha, gente, 12 pessoas seguindo caminhos diferentes têm suas vidas interceptadas de forma inesperada. Quer saber mais? Assista. Tenho também aqui, olha, atos de amor que seu pai realiza mesmo enquanto você dorme. Deus trabalha no turno da noite. Romeu, é uma indicação e tanto. Tá? Minha esposa está lendo esse livro aqui agora. Bem, eu quero trazer agora um assunto muito interessante. Esse assunto, talvez você não esteja preparado para ouvir o que nós estaremos trazendo aqui. Mas uma coisa eu sei. #NetlightPromo. Se você, igreja, está querendo uma loja virtual, entra aí. #NetlightPromo. A Sunviso vai estar falando com você, tá bom? Vamos lá. A igreja está preparada para a volta de Cristo? Eu diria o seguinte: a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia, certo? Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Escritura e 8 vezes mais sobre a segunda vinda. Ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. Será que estamos preparados como igreja para a volta de Cristo? Pastor Luciano, isso foi um tema também da sua live recentemente, né? Primeiro a gente tem que identificar o que é igreja, né? Quando a gente fala assim, a igreja está preparada. Estou com a pessoa certa para isso. A gente tem que fazer a diferenciação de igreja militante e igreja triunfante. Igreja militante é o que nós somos aqui na Terra. É a igreja que milita aqui. Igreja triunfante é a igreja que de fato vai morar no céu. A gente tem que entender que a igreja militante, dentro da igreja militante, tem o joio e tem o trigo. E a gente não pode, a gente não tem o poder de fazer a ceifa. Sim. A ceifa quem vai fazer é Deus no final. Com certeza. Mas a gente tem que conviver com isso. O importante primeiro é nós... Né? A resposta, eu respondo assim, a igreja está preparada? Primeiro eu tenho que falar, eu estou preparado. Sim. Se eu sou igreja, eu estou preparado. Eu não posso falar assim, às vezes a gente pega isso. A gente como pastor, a gente pega muito isso. E aí, irmão, como é que vai a sua fé? Se Cristo voltar hoje, como é que você... Ih, pastor, tem que melhorar muita coisa. Se você responde assim, você está vacilando. Verdade. Porque a minha resposta tem que ser, eu estou preparado sim, mas preciso melhorar muita coisa. Sim. Não tem santo aqui. De primeiro momento, você tem que... Exatamente. Se você já tivesse pronto, você não estaria aqui. E outra coisa, se a gente crê que a volta de Cristo vai ser repentina, se eu respondo que eu não estou pronto, eu corro um risco. Sim. Correto? Verdade. Então, se pode ser agora, né? Nesse momento, nesse sábado, Jesus pode voltar agora. E aí você não está pronto. E aí não vai ter tempo, Jesus não vai chegar lá. E aí, Luciano, está preparado? Sim, eu posso pensar mais um pouquinho? Não tem isso. Sim, é imediato. Então, respondendo, a igreja está preparada e não está. A igreja triunfante está preparada. A militante não está preparada. Era o que eu ia falar, sim e não. Sim, a igreja individual. Cada um sabe de si, eu estou. Com certeza, é verdade. Mas a Temos igreja... que ter essa certeza, né? A igreja em plural, a igreja em quantidade, em massa... Instituição, né? Em multidões, não. Joio e trigo. Não está preparada. Como é que você separa joio do trigo? Porque a própria Bíblia fala que árvore você vê pelos frutos. Então a gente sabe... um povo de dentro de um povo. A gente sabe que a igreja em multidões não está preparada. As igrejas estão lotadas, mas estão inchadas. E você vê muita coisa que está fora da palavra, vai contra a palavra na massa, na multidão. Então, assim, aceito tudo nas igrejas, estão lotadas, mas tudo é aceito. Então, a gente sabe que as igrejas não estão preparadas. Mas nós sabemos que nós que fazemos a diferença, que somos remanescentes, que estamos em verdade, que estamos em comunhão, que procuramos fazer o nosso melhor para agradar a Deus, sabemos que estamos. Então, sim e não. Sim. Em individual, sim. Em multidões, não. O mais importante é que temos que ter essa certeza, né? Porque é como o pastor falou. Porque às vezes as pessoas... pastor, eu tô, mas assim, eu tenho que preparar, eu tenho que mudar. Então ela já está na multidão. Ela já está na multidão. Lógico. Eu estou no individual. Ninguém não tá, beleza, Com eu sei certeza, de mim, eu sei que eu tô. Eu sei que igreja Carla tá. Eu tô preparado. Uma coisa me preocupa, Graciano e amigos, é que esse tema, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Hoje em dia é muito pouco falado.
Com certeza, concordo. Eu tenho 47 anos. Concordo. Ninguém é mais que Jesus volte. Eu nunca me desviei. Então, eu sou nascido e criado na igreja. Pô, tu é mais velho que eu? Até Deixa parece. eu falar. Eu sou nascido e criado na igreja. Pula essa parte. Então, eu cresci ouvindo mensagem que Jesus vai voltar. Sim. Hinos falando sobre a volta de Cristo. Nessa live, eu tava até falando. Eu tenho 30 anos e também já passo... Não, Sim. brincadeira. Eu não sou entrevistadora, não, mas uma reflexão pra gente. Porque num tempo que eu me converti não tinha esse problema, mas hoje tem esse problema com a maioria dos cristãos, até com os verdadeiros. Você tá doente, Jesus fala pra você, vou te levar. Qual vai ser a sua reação hoje? Feliz ou triste? Não, vou pedir para ficar mais um pouquinho. Eu vi pastores de mídia preocupados. Ai, meu milagre de eu ficar. Eu falei assim, gente, o maior milagre é ter salvação. Eu quero mais é morar no céu. Tô preocupado. Meu coração não tem que estar preso nessa terra. Então, os cristãos verdadeiros estão preocupados em passar mais tempo aqui. Eu não estou preocupado em passar mais tempo aqui. E puxando Sim, isso que você falou, a minha preocupação é por isso. As igrejas, quando eu Não falo tem de sido igreja, falado, eu não tô falando geral. de rótulo. Exato. Eu cresci ouvindo. Eu tinha um LP, né, na minha infância, que era do Paulo Moreira. Só os antigos vão lembrar do cantor Paulo Moreira. Eu não sou muito antigo, mas eu lembro era do Paulo Moreira. LP que tinha na frente a volta, os sinais dos tempos. Aí tinha na capa, né, as pessoas assim, num vale e Jesus voltando. Sim. Então isso Como eu se estivesse cresci nas nuvens, exatamente. Eu Os sou do anjos. tempo existia do um quadro. Jairinho, do Quadro, Duelo. Então eu cresci ouvindo que Jesus vai voltar. Que Parece hoje é que Grupo Logos, de um né? tempo Apesar pra que é cá, só o Paulo, parece né? que essa Porque o Logos- mensagem de volta de Cristo, Só parece Paulo que ela César que esmoreceu. Não, ela E tá esse- ofendendo. Porque as pessoas querem falar o quê? Exatamente o que você falou. A pessoa quer ficar bem aqui, ó. Sim, mas o que Elas incha... estão amando mais o mundo do que a Exatamente. Cristo. Isso que incha as Isso igrejas que ela afasta a falou, gente. o que incha as igrejas que ela falou é, por exemplo, a pessoa chega na igreja, não tem compromisso, é o cara que não tem compromisso de estar na igreja, que fica na live hoje em dia, porque aí ele chegou na igreja, vamos supor, a Carla é uma pastora, ele chegou na igreja da pastora, ele vai falar assim, aí a pastora, ele tá ouvindo lá a Carla pregar. A Carla, ó, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Ele fala, pô, então eu vou ficar por aqui, Deus vai me dar tudo. Aí ele nunca vai ouvir aquela palavra que vem de confronto ao que ele não quer, ao ego dele. Sim. E aí o que vai acontecer? Ele fala, pô, aqui tá bom. Aí um dia que ele vá na igreja do pastor Luciano, que o pastor Luciano vai falar assim, ó, para você entrar no céu, você tem que se consertar, você tem que seguir a Cristo, você tem que estar de acordo com a palavra. Ele fala, pô, não, peraí, tá errado, não gostei desse sermão aí não. Esse pastor Luciano não está muito certo. Então, o que acontece? Os pastores, não digo todos, hoje em dia eles têm essa preocupação de não... confrontar. Isso aí, não confrontar. As pessoas não estão sendo ensinadas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Uhum. O que tem de cristão que já virou uma murrinha, já está entranhado nele, dá valor às pessoas que têm coisas, a dar valor a ele ter coisas... E aquele amor que a gente vai falar de criança, aquele amor puro pelo ser humano, ou aquele amor por Jesus acima de tudo, ninguém está falando mais. Exatamente. Eu diria o seguinte, é um assunto muito mais distorcido e muito mais desacreditado. Sim. Certo? Atualmente. Porque, vamos dizer que seja, você deseja a volta de Cristo? Isso é interessante. Depois de comparar sua vinda com o dilúvio que surpreendeu os desatentos, Jesus disse, então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41. E no verso 42, ele aconselha, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí? Muito bem, olha só. Carla, você estava me indagando também sobre a volta de Cristo. Como assim? Fala aí. Você acha que deseja a volta de Cristo mesmo? Eu desejo a volta de Cristo no tempo que Cristo determinar. Se ele determinar que é hoje, bora, estou pronta. Se ele determinar que não é, amém, glória a Deus. Porque uma coisa que eu aprendi na minha conversão, quem é mais importante, a volta de Cristo ou as promessas que ele tem na minha vida? As promessas que tem na sua vida. Não, a volta de Cristo é mais importante que as promessas. É? Porque se Cristo quiser voltar hoje, as promessas vão ficar. Viu? Eu tenho que ter essa consciência. Ela teve essa consciência, é isso que é o...
Eu gosto por isso que fazer uns trocadilhos aqui para ver se vocês Maravilha. estão atentos aqui. Eu sou ligada no 220. É por isso que vai de encontro a muita gente que fala assim, as promessas de Deus não vão morrer, como é que você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem? Aí o camarada fica vamos lá. Estagnado. Só tem uma coisa, eu tenho intimidade com Deus a ponto dele me revelar o que vai acontecer comigo. Aí é cada um com Deus. Sim, Aí é cada um com Deus. Cada um com Deus. Eu acho que aquele que chega a ter uma certa intimidade... Procura se aproximar mais. Eu acho que até a volta de Cristo ele vai falar, ó, se prepara que não vai acontecer mais nada não, eu tô chegando. Eu acho que até esses que tem uma certa profundidade, águas mais profundas, não vão ser tão pegos de surpresa assim. Por mais que seja uma coisa mais particular, né? Por exemplo, Jesus voltar para você... automaticamente, antes de voltar para a igreja, então você já está preparada e sabendo, ó, Deus... Até porque tem muitos sinais, né? Tem muita gente aí que Deus já vem usando, muita coisa acontecendo. Isso só percebe, como a Carla falou, quem tem intimidade com Deus. Sim, é verdade. Isso aí tem que ser frisado. E ter intimidade com Deus não é ir à igreja domingo após domingo. Ter intimidade com Deus é cultuá-lo, é adorá-lo 24 horas por dia. Sim. Não é fazer um programa de culto e participar e fazer o teu papel lá certinho. Não. Intimidade... E a gente comparando, né? Como que a gente tem intimidade com a pessoa? Convivendo. Eu não posso ter intimidade com alguém se você não vive convive a quilômetros de distância. Com certeza, intimidade. É verdade. Eu falo sempre... Você falou de percepção, né? Por exemplo, eu não sei assobiar. Não sei, até hoje eu não sei assobiar. Mas quando quando criança, quando eu estava brincando, jogando bola na rua, minha mãe assobiava, eu podia estar na esquina, eu sabia que era ela que estava assobiando. Por que eu conhecia o assobio dela? Porque eu tinha intimidade. Sim. Eu já tinha ouvido aquele assobio várias vezes. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Por que hoje as pessoas às vezes falam assim, Deus não fala comigo? Claro, você não conhece a voz dele. Gente, teve um homem esses dias na rua que eu falei pra ele que Deus me falou várias coisas aqui, que eu não vou falar qual foi o assunto. E ele, mas fala só com você, não falou com a gente. Uma coisa que aconteceu logo quando começou essa questão que a gente não vai comentar aqui, nesse negócio que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E eu falei assim, mas Deus me deu um sonho. Eu perguntava no sonho o que a gente ia fazer. E ele falou pra mim, faz assim. Vai contra, não aceita, porque é isso, isso e isso. Ele falou, mas falou só com você, não falou com você. Não, Deus fala, quer falar com todo mundo. Só que nem todo mundo quer escutar. Essa é a diferença. Nem todo mundo vai parar pra ouvir. Às vezes ele fala até com quem não quer ouvir. Mas ele fala e a pessoa não quer dar ouvidos. Exatamente. Porque eu sei de pessoas que são assim. Que a pessoa, mas eu até tive esse sonho, tive esse vídeo, mas eu não dei importância. Aí foi lá, quebrou a cara. Mas ele não deixou de falar. Ele não deixa de falar. É porque tem aquela questão que Deus fala, assim, Deus está mostrando para você aqui, ó, eu tô te mostrando isso aqui, porque tem pessoas que às vezes, o que a pessoa acha que Deus Deus não falou comigo, ele acha que Deus vai chegar aqui e vai falar assim, olha só, você não pode andar de amarelo. Gente, Deus, ele não tem aquela percepção de que... Ele mostra os sinais, sim, né? Com certeza. Na palavra de Deus existem 5 formas de Deus falar, né? São sinais, a palavra de Deus, a própria palavra que é uma profecia. São sonhos, profecias, pessoas que são usar profecias, e são as visões. Nós temos visões. São as 5 formas que a gente encontra na Bíblia. Entendeu? Então, assim... Se a pessoa tem uma intimidade com Deus, a Bíblia diz que nada acontece com o servo do Senhor sem que ele tivesse avisado, sem que ele revele para os seus santos. Com certeza. Ele revela para nós, mas mesmo que não esteja escrito para o ímpio, para quem não professa a fé em Cristo, também ele revela por misericórdia. Com certeza. Ele também avisa. Porque antes de tudo ele é criatura, né? Por mais que não seja filho, mas é uma criatura, então, criado por Deus. Exatamente. Entendeu? Eles é que não têm intimidade, não sabem ouvir. Foram cegos, né? Com certeza. O diabo cegou o entendimento, como Paulo vai dizer, né? Exatamente. A gente tem que tirar essa escama para que a gente enxergue. E tirar essa escama vai fazer parte de uma intimidade. O ponto que você falou é muito interessante, porque de repente você fala assim, eu não tenho intimidade, por exemplo, não tenho intimidade com vocês que eu conheci hoje. Sim. Então, existem amigos meus que eu brinco, falo, mas aí a brincadeira o tipo de intimidade que eu tenho com o meu amigo de 30 anos, ele sabe, vai entender, eu não posso fazer com você hoje, eu não posso fazer com você. Tu vai falar, poxa... A onda do momento mudou? Alguma coisa na minha vida? A onda do momento está acontecendo no momento? Não mudou em nada a minha vida. 2020, onde começou essa onda... 19, acho que foi 19. Não, 2020 começou, né? A onda, 20 começou a onda. Foi um dos melhores anos da minha vida. Foi maravilhoso pra mim. Pra muita gente não foi. Minha vida não mudou em nada. Eu já tinha uma rotina de oração, eu já tinha intimidade, eu já andava em obediência, eu já andava em santidade. Então, na minha vida não mudou em nada. Então, assim, tá acontecendo isso pra pessoa se preparar pra volta de Cristo. Não, você tem que se preparar pra volta de Cristo, independente do que aconteça. Estando no bem, estando no mel, no fel, na alegria, na tristeza, só vai se na atentar pra volta de Cristo agora que tá acontecendo. Continue justo praticando a sua justiça e o imundo na sua imundícia, como a Bíblia fala. Não muda, Me diz uma coisa. Agora eu vou trazer curiosidades bíblicas dentro do nosso programa. E vocês são estudiosos da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical, né?
Então, você também é, né? Então, fica atento aí. Olha só, quais os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo? Judas. Ah. Rapaz. E aí? Quais Judas, os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo? Eu sei que são os profetas menores, só pode, porque eles são, né, os menores livros da Bíblia. Os profetas Vamos lá. menores. Judas eu sei que é. Ageu. Não, Ageu tem mais. Obadias, Filemon, Naum, 2 João, 3 João e Judas. Eu ia falar. Não me deixar. Não, falou primeiro. Eu tava aqui pensando, gente, qual é o nome dos livros, meu pai? Vamos lá, mais uma curiosidade bíblica. Vamos lá. Ó, qual o menor livro da Bíblia? Aí é uma controvérsia, se é 2º ou 3 João. Porque em relação a número de versículos e a número de palavras. 13 versículos. Não, mas eu acho que é 3 João, não é? 2 João. 2 João, mas 3 João é menor porque tem menor número de palavras. Sim. Em relação a versículos é 2 João. Sim. Em relação a palavras é 3 João. Vamos lá. Agora a última aqui, porque nós vamos partir aqui para uma parada aqui, que nós vamos conhecer um pouquinho sobre mais um futuro brilhante. Você vai saber o que é isso, já já. Aguarde, tá na expectativa, né? Então vou fazer uma coisa com você. A Sun Vision tá fantástica. O Samuel tá fazendo o site do programa Netlight Podcast, gente. Breve no ar. E olha, se você ainda não tem, a sua igreja não tem uma loja virtual, se você cantor, cantora, não tem uma loja virtual, eles fazem tudo do bom e do melhor. Nós da Sun Vision tiramos sua ideia do papel e tornamos realidade. Que tal uma loja virtual e-commerce? Então, meu amigo, minha amiga, você pode ter essa loja virtual. Lembrando que #NetlightPromo. Aí a loja sai de graça para você. Entre em contato com a Sun Vision. Facinho demais. Ok? Vai estar aqui o site aqui da Sun Vision, como você pode entrar em contato, né? A produção vai estar providenciando aqui. Tá bom, gente? Bem, agora eu vou trazer somente mais uma para a gente concluir, que diz o seguinte: em quais os livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? Vou dar uma dica. Esther. 2 livros. Esther. Sim, são 2 livros. Eu falei um, pastor. Ajuda aí. Para mim era só Esther. Em quais os livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? Esther com e certeza. Cantares de Salomão. Cantares, Esther, eu tinha certeza. Mas só para frisar, não tem a palavra Deus, né? Mas Deus está lá nos 2 livros. Está lá, claro. E muito, né? No contexto. E muita coisa. Muito. Bem, nós vamos ouvir um trechinho com a cantora Carla Coach. Além dela cantar o pop, ela tem um ministério especial também. É o Ministério Infantil que a gente vai estar falando já já aqui. Mas essa música que ela vai estar cantando é Futuro Brilhante, uma música pop. Show de bola. Assista, porque você vai ter um futuro. Não fique prostrado chorando, tudo contribui para o nosso bem. Choro não resolve problemas e não vai mudar a vida de ninguém. Perdas, sofrimento, aflições e lutas todos vamos ter que passar. O que muda de uma pessoa para outra é como ela vai encarar. No passado alguém te feriu, no presente Jesus quer curar. Jogue fora tudo que te impede de se levantar. Muito bem. Carla, Futuro Brilhante. O que quer dizer essa letra, essa música aí para você? Gente, isso aqui é só a ponta do iceberg da Carla Coach. Todas as minhas composições, elas são baseadas nas minhas histórias de vida. 2 experiências. As minhas experiências, que na grande verdade, a maioria das pessoas tem a minha história de vida, história de superação. Sim. Um testemunho, uma história de muito sofrimento, de muitas perdas, de muita luta, de muitos traumas, de muita solidão, de muito abandono. Tudo que assim, contrário às promessas de Deus, que nós teríamos uma vida em abundância, aquela coisa toda. Só que nesse louvor, nessa música, eu venho trazer para as pessoas aquilo que eu vivo
que é a superação de tudo isso de ruim, que na verdade o que vai diferenciar de mim para quem vai estar me ouvindo, de mim para quem já viveu coisas piores ou menores que eu, é qual atitude, qual escolha que ela vai tomar. Sim. Mediante aquilo que ela está vivendo. Não importa, eu falo para as pessoas quando eu prego, eu falo, não importa o que você está passando, o tamanho, como, quando, aonde, qual o tamanho do seu problema. O que diferencia de mim para você não é o tamanho do seu problema, não é a forma do seu problema, mas é qual atitude você vai tomar mediante o seu problema. Então, se a sua atitude for se levantar, arregaçar as mangas, partir para cima, confiando em Deus, colocando Deus como centro de tudo na tua vida. Ah, mas foi a pior família que eu tive não tive uma família estruturada, eu perdi tudo, cresci sozinho, eu fui espancado, fui estuprado, passei por tudo que de ruim, minha infância, minha juventude toda. E agora eu tô com, sei lá, com 40, 50 anos só de tragédia. Não me interessa. Para você que está nos ouvindo, você ainda pode ter um futuro brilhante, porque Deus, ele é ilimitado. Ele não está preso ao seu passado, à sua história. Mas ele só depende do seu posicionamento. Se você falar, eu acredito, ele fala, tu acredita? Acredito. Então, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E essa música fala exatamente sobre isso. Qual a importância do trabalho com o Ministério Infantil? Essa foi uma pergunta da pastora Rita, minha esposa, para a Carla. Ela falou, faz essa pergunta lá, porque eu vou assistir. E se tu não fizer, tu sabe o que vai acontecer. Jesus! Eu fiz até uma live falando sobre esse trabalho infantil. Eu começo a rir, gente, eu adoro. Então, o trabalho infantil são várias importâncias, né? O primeiro, ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Ensinar no. Então, o trabalho infantil, tá todo mundo envolvido, a família toda. E também tem a importância de você ser como criança, né? Jesus falou que nós devemos ser como criança, porque delas já é o reino dos céus. Então, nós devemos que aprender com elas. Então, elas têm um ensino para nos passar. Nós devemos aprender a ensinar para elas o caminho e temos que aprender com elas qual o comportamento de pureza. Como devemos nos comportar na presença de Deus. Sofremos, choramos, mas continuar com o coração perdoador. Sofremos, chorando, mas continuarmos com a alegria do Senhor. Sofremos, chorando, mas continuarmos com aquele entusiasmo de ser feliz. E isso elas têm para nos ensinar. Temos também, uma coisa interessante da importância do Ministério Infantil, é trazer a família toda para casa do Senhor. Gente, o que tem de criança que traz os pais que estão desviados, afastados, que estão com a vida toda destruída, elas trazem os pais para a igreja. Gente, eu já liguei para pastores, já conversei com pastores de telefone, eu falei assim, pastor, poxa, aqui na minha igreja quase não tem criança para fazer Ministério Infantil. Eu falei assim, pastor, pelo amor de Deus, é aí mesmo que você tem que fazer, porque quando você faz trabalho infantil, você vai botar pipoca, vai botar algodão doce, vai botar cachorro-quente, você vai lotar de criança e a criança vai conhecer a igreja, e ela conhecendo a igreja, ela vai trazer os pais, e daqui a pouco tá trazendo a família toda, e daqui a pouco... Pastor, estratégia. É uma estratégia de sabedoria, pastor. Você não pode falar que não tem criança, você tem que atrair as crianças, que você vai atrair os pais. Sim. Entendeu? E aí eles começam a fazer esse trabalho, começam a entender. E, infelizmente, a maioria dos pastores não tem essa percepção, essa visão, essa mente aberta para poder fazer esse trabalho infantil. Então, tá aí a dica. Para você que ainda não sabe como fazer, começa você fazendo. Ah, não tem nenhuma criança na igreja. E detalhe, às vezes a igreja está vazia. Começa a fazer trabalho infantil, começa a lotar de adulto por causa dos filhos. Por causa dos filhos, isso mesmo. E aí? É interessante você falando de criança. Uma das denominações tradicionais do Brasil, que é a Igreja Congregacional, que eu fiz parte durante muitos anos, ela começou com trabalho com criança. Começou numa aula que a dona Sara Cali, que era esposa do Dr. Robert Cali, pastor Robert Cali, que foi a Igreja Congregacional, na verdade, foi a primeira igreja a pregar em língua portuguesa aqui no Brasil. Outras igrejas vieram antes, mas em língua portuguesa foi a Congregacional. E surgiu de um trabalho de uma lição sobre Jonas para 5 crianças em Petrópolis. Então, assim, hoje são 160 e poucos anos, tomou essa proporção. O trabalho com criança, o que você falou no final é muito interessante. Muitos pastores não têm essa responsabilidade. Né? E fazer com excelência o trabalho com criança. Né? O Ministério Infantil não pode ser o que era antigamente, se fazia muito assim. Tem uma tia, toma conta, dá uma pipoca e passa um filmezinho para ela assistir. Não, é ministério. Sim, não só para criança. Eu acho que na igreja como um todo, você tem que encarar como ministério. É uma responsabilidade. Pessoas têm que E outra coisa, minha mulher sempre fala, a Rita sempre fala o seguinte, que professor não é babá de criança. Sim. É uma continuidade aquilo, né? Para dar uma continuidade da família em si. Mas quem tem que tomar conta das crianças é os pais. Claro. Não é o professor de escola bíblica ou da igreja, seja o que for. Agora, um detalhe interessante com relação a tudo isso que falamos. Nós vamos agora para um detalhe muito interessante.
Ping-pong motivacional. Isso no outro programa, o pessoal ficou doido, ficou maluco comigo. Esse eu fiz exclusivamente só para o povo aqui. É para nós. Observa. Você poderá escolher apenas uma das 3 alternativas em cada uma das questões. Eu vou trazer a primeira questão. Você foi encarregado de executar um determinado projeto e tem carta branca para agir. O que você acharia importante fazer logo? Primeiro, escolher pessoas parceiras e de sua confiança para trabalhar com você. Segundo, definir os objetivos e as dificuldades que poderão surgir. Terceiro, estabelecer claramente as normas que irão reger o bom andamento do projeto. Qual das 3 respostas você faria, você sendo uma pessoa encarregada de executar um determinado projeto? Naquela igreja tem carta branca para agir. Então fala, Carla, começa com Primeiro. você. Primeiro? Primeiro porque... Que é escolher pessoas parceiras de sua confiança para trabalhar com você. Primeiro, por quê? Por que o primeiro? Porque o cordão de 3 dobras ele é mais difícil de arrebentar. Podem haver erros, pode acontecer o que for. A gente pode errar em tudo. Só que são mais pessoas pensando, mais pessoas suprindo a necessidade um do outro. A pessoa ela pode ser a maior pessoa do universo. Ela pode ser a pessoa mais inteligente, mais letrada, mais o que for. Mas ela sozinha, ela não consegue. Ela sozinha, ela depende, nós somos um conjunto, nós somos uma equipe. É como o corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós somos os membros. Então nós precisamos uns dos outros. Então seja o projeto que for, seja ele no natural, seja ele no espiritual. Então nós precisamos uns dos outros. Vocês podem ver um exemplo, vou dar um exemplo na Bíblia, o próprio Pedro. A igreja orando por ele. A igreja orava por Pedro e Pedro foi o quê? Foi liberto. Então assim, para mim tudo tem que ter pessoas mesmo que possam nos ajudar. De confiança. Ah, mas não tem ninguém. No último caso, às vezes não precisam ser uma grande quantidade. Vai 1, vai 2, mas a gente vai com o que a gente tem. E Deus sempre põe pessoas. A segunda que você falou foi qual mesmo? Definir os objetivos e as dificuldades que poderão surgir. E a terceira, estabelecer claramente as normas que irão reger o bom andamento do projeto. A primeira, escolher pessoas parceiras de sua confiança para trabalhar com você. As 3 têm que ser colocadas. Mas acho que, como você falou, como a primeira é a prioridade. Eu iria na terceira. Porque eu entendo e concordo com o que a Carla falou. Estabelecer claramente as normas que vão reger o bom andamento desse projeto. Sim, porque senão para poder você estabelecer... Para você falar para a pessoa, você tem que saber o que... Exatamente. Uma coisa puxa a outra. É porque o que acontece? Assim, Deus, quando eu escolheu... pensei como ela. Eu pensei, primeiramente, você escolher a sua equipe. Porque Deus fez isso. Porque, na realidade, ninguém faz nada sozinho. Mas se você tirar, por exemplo, quando Moisés... Né? Eu ia pra lá, naquela luta também. com Jetro lá, Moisés querendo fazer tudo ao mesmo tempo, Jetro chega aí no ombro dele, filho, a Bíblia não está dizendo assim, né? Mas ele chega lá e fala, filho, senta aí, vamos bater um papo. Vamos dividir essas vamos, funções você aí. vai morrer, cara. Sim. Vamos dividir. Então, Moisés já sabia o que ia fazer. Com certeza. As pessoas vieram depois, entendeu? A equipe foi formada depois. Não estou discordando de vocês aqui, não. Mas eu acho que o primeiro passo seria estabelecer na mente o que vem de Deus, no caso. Aí é um projeto, né? Que pode ser encarado numa igreja, numa empresa, seja o que for. Eu tenho que ter primeiro essa base e aí eu vou escolher as pessoas próprias para aquele tipo de trabalho. Sim. Gente, Você vai falar? Fala. Não, eu pensei de forma assim, concordando com ela, eu escolheria, em primeiro lugar, a questão de pessoas, porque, assim, de repente, como você falou, da questão de uma parceria, sempre de uma tinha Josué e Caleb. Sim, sempre tinha, sempre dois, nunca sozinho. Porque aí você parte do... evangelização, são sempre dois. Sim. Nunca sozinho. O que você falou é perfeito. Parte do princípio que aí você já vai começar Eu tenho muitos planos e projetos que nunca andaram porque eu sempre estive sozinha. O meu pastor costuma dizer que E estava bem administrado, estruturado. Meu pastor costuma dizer que sozinho a gente chega mais rápido. Junto a gente chega mais longe. Entendeu? Colocar isso na mente. Gente, eu vou trazer mais outro ping-pong aqui, mas antes, olha só, passou agora aqui a produção para mim, que em breve teremos um sorteio de um ensaio fotográfico no estúdio aqui da Anunciarte Produções, nas pessoas que se inscreverem no YouTube, no canal do YouTube do Netlight Podcast. Tá? Se você tem que se inscrever para participar do sorteio. Tá? A realização é da Anunciarte Produções, ok? Você vai se inscrever e vai compartilhar o vídeo
do programa NetLight Podcast, tá? Quem fizer isso vai estar já participando. Em breve a gente vai estar falando quem vai ser o primeiro a ser sorteado nisso aí. Deve ser o Luiz Carreira, que é o nosso parceiro aqui da Anunciarte Produções. Bem, vamos mais uma? Rapaz, esse negócio tá bom demais, hein? Ainda lembrei de um detalhe. Quando falta a companhia humana, nós temos uma outra equipe que não falha. Em último caso, no caso mais extremo, temos a equipe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Que para executar o que já foi, né? Os 3 feras. Que não, agora, e a pessoa que não tem os 3? 3 feras da mídia digital. 3 feras da Bíblia, 3 feras da mídia espiritual. Graciano, tem muita gente aí rica com bons projetos, mas por falta dos 3 não consegue avançar, não, é só né? para frisar que assim, as 3 opções, elas, por exemplo, você escolhe... Elas sim, todas, uma precisa da outra. Não dá, não dá. É verdade. A pergunta foi difícil. É tudo uma questão de organização. O ping-pong é para meio que para birimbolar, aquela coisa de... Eu chegaria... eu chegaria e falaria assim, vem cá, pessoal, me ajuda aqui para eu faria dessa forma. Tá, então vamos ver essa segunda agora aqui. Se fosse possível moldar os filhos ao nosso gosto, como gostaria que fossem os seus num futuro próximo? Ou agora, que o futuro é agora, né? Pessoas realizadoras que fazem a diferença e cheias de atitudes, pessoas compreensivas com o próximo e tolerantes com os familiares, ou pessoas influenciadoras que são líderes na igreja? Os meus filhos já são o terceiro. Eu não queria que eles fossem, eles já são. Pessoas influenciadoras que são líderes na igreja. Já são. Ai. Gostaria que meu filho fosse assim também. Os meus filhos já são. Eu tenho um de 14 e tenho aquele de 11, mas eles já são. Assim, exatamente assim. Porque na realidade, meu filho... Eu vou ler aqui. Se fosse possível moldar os filhos ao nosso gosto, como gostaria que fossem os seus num futuro próximo? Pessoas realizadoras que fazem a diferença e cheias de atitudes, pessoas compreensivas com o próximo e tolerantes com os familiares, ou terceira, pessoas influenciadoras que são líderes na igreja. Eu acredito que a 3 também nesse sentido. Mas aí você, em relação a influenciar e ser líder, vai muito de um para outro, né? Você tem 2 filhos. Tenho 2. Eu tenho 2 também, e assim, os 2 são totalmente diferentes. Eu tenho um de 19 e eu tenho um de 10. O de 19, ele sempre foi líder. De criança, desde pequeno, ele sempre foi aquele cara que vai ter um futebolzinho. Ele que pegava a bola, fulano, se separava do time. Claro, o pai comprava a bola e ele que mandava. Ele não podia ele é bom de bola, ele é bom de bola. E o outro ele é mais introspectivo, ele é mais na dele, ele faz as coisas, mas ele não é aquele líder em potencial. Mas assim, tem as suas habilidades. Se for delegado as coisas... Exatamente, ele cumpre bem. O meu também, o pequenininho, ele é mais... Não vai ser dócil, mas o outro já é mais parecido comigo, já é mais comunicativo. Não tira o lance da liderança. Porque liderança, você exerce liderança de várias formas também. Mas eu iria na 3, sim, com certeza. Aí concordando contigo. Muito bem. Para não discordar totalmente. Vamos lá. 3 oportunidades. Atenção, 3 oportunidades são oferecidas na organização da sua igreja, com as mesmas remuneração. Não é salário, é remuneração. Tipo um prolabore por estar fazendo aquilo, mas com funções diferentes. Qual você escolheria? Primeira, planejar os novos projetos da igreja. Segunda, apaziguar conflitos de famílias e promover o bom relacionamento entre ambos. Terceiro, dirigir uma missão determinada pela sua igreja. Eu vou no primeiro. Eu vou no primeiro. Eu também. Esse estava fácil, né? Eu também. Planejar os novos projetos primeiro. da igreja. Porque acho que isso aí envolve... envolve tudo, era o que eu ia falar. Sim, é verdade. Ô, Graciano, tinha que ser mais difícil, não é fácil. Não é perguntas capciosas. Não, sem coisa sem de EBD. intenção, sem má intenção nenhuma, tá? Vamos lá. Não, porque mas aí, interessante. Dentro dessa pergunta aí, o que me veio ao coração no momento da pergunta é a questão de, assim, meu sonho é realizar um grande coral, ministrar um coral e fazer... Hã? Dá pra você botar tudo lá. Você coloca pra cuidar da família, cuidar... É projeto, sim, né? novos projetos, sim, você bota tudo. Aí, na realidade, o que acontece? Como vocês estão falando, tem razão, porque aí, de repente, uma exposição. Entra a questão do projeto e, de repente, alguém dentro desse projeto tem problema de família, a gente vai tentar... Isso, cuida de tudo, já entra tudo, já resume, já junta tudo. Eu vou até pular aqui um pouquinho, porque por causa do tempo também, que a gente não tem muito, né?
Vamos lá. Imagine 3 mesas, cada uma com 3 opções de convidados. De qual delas gostaria de participar como 4º convidado? Vamos lá. Primeiro, a mesa que compõe cantor Samuel Messias, pastor e cantor Álvaro Tito e pastor e cantor Ronaldo Santos. Segunda, pastor e cantor Sérgio Lopes, cantor Alex Gonzaga e pastora Soraya Moraes. Terceira, pastor Alessandro Malafaia, pastor Paulo Roberto Oliveira e pastor Ezequiel Teixeira. Qual das 3 você seria o 4º convidado a estar nessa mesa? Eu vou pela minha área, eu vou pelo terceiro, de pastores, né? Eu preciso responder? Eu preciso responder? Não tem nem como. Também não. Mais óbvio. Eu participaria de todas, mas assim, por questão de linguagem, seria de pastores, com certeza. Não, participaria de todas também, mas questão de linguagem, lógico, que seria do Álvaro Tito, Samuel Messias e o Ronaldo Santos. Eu ficaria na dos pastores. Dos pastores. Eu já tive experiência de cuidar de rebanho, eu cuido de vidas até hoje, não em templo. E eu me identifico mais com os pastores até do que com os cantores. E esses pastores aí, diga-se de passagem, são pastores que eu sentaria na mesa tranquilamente para conversar e bater altos papos. São 3 referências. Porque por mais que o meu trabalho, meu trabalho, meu chamado, a forma que Deus me seja uma coisa mais jovial, mais moderna, mas a minha mente é muito tradicional. Então, eu me identifico muito mais com essas pessoas mais tradicionais, que já têm uma certa experiência de vida, entendeu? Que já conhece a dor, sabe o que é vivência. Sei. Então, assim, os cantores, às vezes, eu vejo os cantores vivendo muito no mundo da lua. No glamour. Eles não todos, né? Tu tem essa sensação. É verdade. Mas, assim, viajando muito, falando só... céu, Deus abençoe. E pouco fazendo pelo ministério, pouco fazendo pelas pessoas... Entendeu? Eu tenho mais essa coisa da responsabilidade de cuidar de vidas, de ganhar almas, de cuidar de vidas. Não que eles não tenham, mas é o que é passado. Eu prefiro a mesa dos pastores. Muito bem, gente. Chegou mais novidade. Rapaz, tá bombando o negócio aqui. A Sunvisio tá mandando ver. Olha só, gente. Segunda-feira, dia 31 de janeiro, estará no ar o Instagram NetLight Podcast. E um detalhe, se você seguir o Instagram, teremos muitos sorteios. Vamos começar, sabe o quê? Em breve você seguindo, se inscrevendo lá, tá? Em breve você estará sendo sorteado, iremos sortear um curso de canto com o maestro e produtor Fernando Lucena. Gente, é muito bom. Esse cara não é brincadeira não, hein? Esse cara é bom, é meu produtor aqui do podcast. Gente, vamos lá. Mais uma. Eu gostei desse ping-pong, não sei porquê, mas vamos lá. Onde você Agora essa aí que eu quero ver. Onde você preferiria empregar o seu dinheiro? Vamos lá. Num projeto imobiliário, no crescimento espiritual de seus membros ou em descobrir talentos para desenvolver o seu ministério de louvor? Repete só as 2 últimas, por favor. Onde você preferiria empregar o seu dinheiro? Vamos lá. Num projeto imobiliário, no crescimento espiritual de seus membros da igreja ou em descobrir talentos para desenvolver o seu ministério de louvor? Eu fico com o segundo. Eu também iria para o segundo nesse sentido mais abrangente da coisa, assim, de ter um resultado maior. Você lembra que você pode entrar, de repente, comprar até um terreno do lado para expandir a tua igreja, né? E acho que aí entraria mais ou menos naquela... a terceira opção, ela se encaixaria até nessa segunda, porque você você privilegiando, assistindo aos membros, sim, de certa forma você abençoa quem canta também, quem é do ministério de louvor também. Canta, quem já é uma coisa que não tem coligado uma outra, né? A igreja está atenta, vai poder te ajudar. Isso aí, como isso aí. Na verdade, assim,
Fala, Eu pastora fiquei Carla. na dúvida aí, porque é o seguinte, os trabalhos... Eu profetizo. Profetido, pastora Carla. Na verdade, eu fui ungida até missionária, mas eu já cuidei de rebanho como pastora. Eu não fui ungida pastora, mas até hoje eu faço trabalho de cuidar de vidas, de ovelhas, que pra mim, é que para mim o rótulo... Rótulo Rótulo, verdade. título não leva. Eu vejo gente com rapidinho, título e rótulo aí que não faz eu nem a aprendi metade. uma coisa. A pessoa fala assim, quando que você se tornou pastor? Foi chamado. nasceu. Eu fiz É bacharel em verdade. teologia Eu para nasci ter um pastor. curso, Chamado. para ter um certificado Só ter um só para certificado. isso. Sim, Agora, é o chamado verdade. é de Deus. Independente se você fez teologia ou não, você é pastor e Com acabou. certeza. Ué, muitas tem um das chamado, vezes, você é e muitas acabou. das vezes, eu na igreja do Evangelho Quadrangular, eu sou diácono, porque Deus tocou no coração do meu pastor para me colocar ali e não tinha quase ninguém, então eu fui, mas eu sabendo da minha missão. Mas quantas vezes, você me conhece, quantos programas eu fazia, maioria, e todo mundo, ô pastor, mas é o meu ministério. Meu ministério é microfone, é atrás de 4 paredes. Esse é o meu ministério. Meu ministério não é eu estar lá assumindo uma igreja e fazendo uma coisa ou outra. Meu ministério é o exemplo que eu tenho que dar para as pessoas que estão junto a mim. Com certeza. Eu acho que esse é o maior ministério, seja de quem for, de um cantor, de um pastor, de um missionário, seja de quem for. É o seu exemplo, aquelas pessoas. Porque... É porque a gente fala de rótulo assim numa forma meio descontraída, mas que assim, porque na realidade existe, como você falou, existe as pessoas que têm o rótulo, eu Mas- sou pastor, mas... Tem o papel, mas não faz nem juízo. Jesus nem conhece, nem te conhece. deixa- Agora, eu fiquei na dúvida aí que é o seguinte, Sim. o trabalho que eu faço é investir em vidas, independente que seja na vida espiritual ou material. Então, assim, não tem essa opção. Por isso eu fiquei assim, nossa... A questão do crescimento espiritual dos seus membros é o seguinte, quando coloquei aqui, onde você preferir empregar o seu dinheiro. Você vai empregar o dinheiro Mais específico, né? mais especificamente, mas você vai estar trabalhando com vidas humanas. Porque não tem como desassociar Não isso, tem né? Não tem. Então, assim, Não tem. vamos botar na vida espiritual, mas é como eu falei, abrangendo, porque assim, tem muita gente que está restrita a ajudar o lado espiritual. E às vezes a pessoa dentro da igreja está morrendo de fome, pastor. Não, Então- Não tem como você separar. Então, por isso que eu fiquei Sim, agora. É porque na realidade às vezes acontece, Jesus vai te abençoar, eu vou orar por isso você. aí. E aí o cara, de repente... A gente vai fazer uma campanha na tua casa Sim. e você tá morrendo de fome. Você não quer campanha, você Claro, quer quer falar comida. sobre isso. A Aí eu Bíblia viro as fala costas e sobre vou isso. embora e não perguntei se você já jantou hoje, se você almoçou. Se você tem uma roupa pra vir pra igreja. Sim, é verdade. Então, Isso assim, acontece muito não dá pra isso. separar isso. Não dá, Quando não eu, dá. eu, Então, pelo menos, é quando bom a penso... vida espiritual, mas... Mas quando eu penso em vida espiritual, eu não consigo desassociar da vida humana. A É, às vezes, verdade. Pastor, às vezes a gente nós coloca. podemos não desassociar, mas a sociedade desassocia. Sim, mas a pergunta dele é Né? em relação ao que eu investiria. Sim. Nesse sentido, Sim, é abrangeria verdade. as duas coisas. A palavra de Deus diz em Lucas 14, que diz assim, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, pelos caminhos e valados, e traz aqui os pobres e aleijados e faça-os entrar. Esse é o trabalho que eu acho que a igreja deveria fazer todos os dias, independente de dar o espiritual também o material a essas pessoas. Eu acredito que é possível promover ações coletivas, tá? E encontrar soluções para muitos problemas. Para isso é que é necessário que haja mobilização de meios e concentração de esforços para atingir os objetivos. Nós temos feito isso como igreja? Eu creio que sim, Graciano. Assim, a gente não pode pegar Generalizar. maus exemplos e colocar como generalizar. Eu acredito que a igreja evangélica faz sim. Né? Eu tirar pela minha lá, eu creio que a igreja aqui... A gente faz um trabalho de ação social, sim. Faz um trabalho de ajuda. Creio que pode melhorar? Claro que sim, como tudo na vida. Mas que a gente faz sim. Eu não posso dizer, a igreja não faz. Faz sim. Quantas pessoas a igreja abençoa dia a tem dia? feito mais nos últimos dias, né? Voltada para essa eu coisa acredito de... que até da mais, situação atual. e até mais do que o próprio governo. Eu entendo assim, mais do que o próprio governo. A igreja, ela entra nessa brecha, Com certeza. sabe? Mas a gente ainda as entra pequenas muito igrejas até. Não, As- mais muitas das vezes, né? isso. Não, mas As aí- igrejas Não. de uma Eu comunidade, vejo mais o trabalho social sendo feito mais pelas pequenas igrejas pelas do que pelas pequenas grandes. igrejas do que pelas maiores. A minha faz o trabalho social, tá? Não tô puxando sardinha pro meu lado. Mas, A minha também faz um trabalho social. sim, tem as grandes, Sim, tudo tem sim, a sua exceção. Exceção, exemplos, Mas né? eu vejo muito mais trabalho social sendo feito pelas pequenas até do que pelas grandes. Vem cá, com atitudes positivas, como um simples gesto, uma palavra amiga, um sorriso ou um estender de mão, que podemos trazer esperança e fazer diferença na vida daqueles que mais precisam. É uma forma de também a gente solidarizar, dar uma solidariedade
aquele próximo. Além de pegarmos, darmos uma cesta básica, darmos uma roupa, um brinquedo para criança, porque... Posso dar uma ideia aqui? Sim. Gente, isso aqui, quem quiser usar, os pastores, Deus colocou algo no meu coração, que eu sempre fiz muitos projetos na igreja que eu cuidava. E Deus sempre... Eu tenho uma mente assim, que ela borbulha de projetos e ideias. Deus me deu um projeto para você que gosta de dar cesta básica, abençoar pessoas passando dificuldade, né? Ao invés de cestas básicas, vocês podem criar o Vale Básico. O que é o Vale Básico? Você... Às vezes a pessoa quer doar, ela vai no mercado, ela faz uma compra de R$100, R$200, R$300, ela não leva comida, ela leva um vale. Vai na farmácia, farmácia básica, mercado básico, hortifruti, uma fruta... açougue, uma loja, às vezes uma irmãzinha da igreja, que às vezes não tem uma roupa para ir pra igreja. Você vê lá tanta gente bem vestida e sempre tem umazinha que às vezes não tem. Às vezes salão básico, uma irmã que às vezes, tadinha, quer cuidar do cabelo, faz o salão básico, vai lá alguém, eu quero abençoar aquela irmã para cuidar do cabelo. Um sapato básico, vai numa loja de sapato. E ao invés de carregar um monte de cestas básicas pesadas, que às vezes com alimentos que eles nem vão comer, que às vezes vem muito alimentos que nem todos são utilizados, você dá o vale, a pessoa tem a oportunidade de ir lá escolher aquilo que ela está precisando, escolher aquilo que ela prefere do seu próprio gosto. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o ser humano com esse cuidado, com esse zelo. Entende? Dá para as pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber. E nem sempre que nós recebemos numa cesta básica, nós vamos comer. Gostaríamos de receber uma cesta básica com aquilo dentro. Então, poxa, se eu gosto de escolher no mercado, por que não vou pegar um vale? Vai lá, meu irmão, escolhe o que você quer. Entendeu? Dá naquele valor, seja o valor que você puder doar. Então, vai as ideias para os pastores, para as igrejas, ao invés de continuar dando cestas básicas, e que é difícil de carregar, precisa de um carro. Pega alguém da sua administração social e começa a receber doações de vales. Por quê? Porque a pessoa não pode comprar cachaça, não pode comprar, fazer mau uso daquilo que está recebendo, mas ela é obrigada a gastar exatamente no estabelecimento que ela recebeu o vale. A pessoa vai lá, paga, compra, só pega o vale, ela volta lá com o vale, escolhe o que ela precisa. É um projeto que Deus colocou no meu coração e vai abençoar muitas vidas, além do alimento. Isso aí mesmo, tá certo. Gente, agora nós estamos concluindo, mas eu quero que vocês deem suas considerações. Vai lá, pastor Luciano, com o senhor. Começamos com o senhor. Primeiro, muito obrigado, né? O Graciano, Lino, Carla, foi muito bom, de verdade. Pena que passa tão rápido, né? Quando a gente vê, o tempo já acabou. Assunto bom. Muito bom. Espero que seja convidado outras vezes. Eu estou me autoconvidando aqui, né? Mas, assim, quem quiser me encontrar nas redes sociais é só Luciano Serenado, né? @Luciano Serenado, Facebook, Twitter, Instagram é Pastor Luciano Serenado. E fazer um comercial rapidinho. Todas as sextas, eu tenho uma live no meu perfil no Facebook, Luciano Serenado, sempre às 8 horas da noite, 20 horas, das 20 às 21. Todas as sextas, durante todo o ano, a gente já tem convidados e, em nome de Jesus, eu peço que orem e estejam participando lá também. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eu tô em todos aqui. E que Deus abençoe a todos vocês e que, Graciano, que Deus te faça prosperar nesse programa aqui, nesse projeto, e conta com a gente sempre aí. Grande abraço. Muito bem, gente. Muito bem. Eu quero falar uma coisa importante. O programa Netlight Podcast é todos os sábados, às 20 horas, no canal do YouTube do Netlight Podcast, ou da Anunciarte Produções, que é a nossa realizadora, e a produção é do Fernando Lucena, que está fazendo toda essa produção comigo aqui. Tá, gente? E agora eu quero... Lino, fala um pouquinho aí, tá? Dá o seu recado final aí, que você deseja, e com certeza vai ser muito bem-vindo aí. Eu também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, conhecer os irmãos aqui. Esse bate-papo foi maravilhoso, como o nosso pastor Luciano falou, foi muito rápido, né? Por mim, eu estaria aqui até mais umas 4, 5 horas aí, batendo esse papo e aprendendo com vocês. Mas o gostinho, né, de quero mais é que é o bom. É verdade. E assim, falando sobre nossas redes sociais, né? Vocês podem pesquisar lá, Lino Andrade, no meu Facebook, e no meu Instagram também está como Lino Andrade. E também tem as redes sociais da Anunciarte Produções, para se quiserem formalizar a agenda através do WhatsApp da produtora, que é o 997500053. Repetindo, é o 997500053 para as agendas, amém? Muito bem, Carla Coach, agora com você, aí dá suas palavras finais aí e fica à vontade aí.
Gente, eu quero agradecer por esse momento maravilhoso. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, que foi Ele que nos proporcionou esse momento. E agradecer a todos vocês pelo carinho. Foi uma bênção. E redes sociais é Carla Coach, Carla Coach Oficial, em Facebook, Instagram e YouTube. Mas para você que quiser estar nos convidando, fazermos uma agenda, trabalho para toda a família, criança, para a mamãe, para estar abençoando, contando meu testemunho, para estar levando palavras motivacionais, para estar realmente levantando pessoas, trazendo novos projetos, novas ideias. É só você entrar em contato com Fernando, com Anunciar Produções. Você vai falar com o Fernando ou com alguém da produção, da Anunciar Produções. É o 997 500053. Estou acostumada com o meu, gente. Desculpa. É isso aí, gente. Olha, beijo. Lembrando a todos, eu quero agradecer pastor Luciano Serenato, a Lino Andrade e a Carla Coach. Muito obrigado vocês terem aceitado esse desafio da produção. E eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, não esquece, temos muitas oportunidades aqui, tá? Você que está querendo, né, ter uma tecnologia a seu favor, criar uma loja virtual. A Sunvisual é a parceira agora do Netlight Podcast e da Anunciarte Produções. E nós breve teremos, né, o nosso site do programa, que breve vai estar no ar, o Instagram também, tá? Então, estamos preparando um a um. E eu quero agradecer também a equipe da Guaratiba News Oficial, na presença do Luciano Serenato, né? E também, se você quer contratar aqui os cantores, aqui é pela Anunciarte Produções, ok, gente? Então, entre em contato aí, foi falado aqui o telefone, tudo vai aparecer aqui embaixo aqui. Gente, todo sábado, eu, Graciano Caseiro, desde pequenininho, no ventre da minha mãe. Tá aí no ar no canal do YouTube, às 20 horas. Vai, se inscreve. Vai, escreve lá, eu quero 10, 100, 1 milhão de inscrições. A sua participação é muito importante. Valeu. Deus te abençoe rica e abundantemente. É o que nós desejamos para você e sua família. Sua família é muito importante. Valeu!